Muito boa noite, bem-vindos ao nosso fechamento diário, 4 de agosto, terça-feira. Vamos aí fazer o giro de mercado, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês o disclaimer. Não sou analista de valores mobiliários, tudo que eu falo nesse vídeo reflete única e exclusivamente minha opinião pessoal, baseado na minha leitura de análise técnica, não sendo de forma alguma uma recomendação de compra ou venda de ativos. O conteúdo deste vídeo é estritamente educacional e retornos passados não são garantias de retornos futuros. Divulgando nas redes sociais, Twitter, Instagram e YouTube. Agora compartilhando a minha tela com vocês. Vamos começar a falar aí do IBOV. O IBOV novamente descolado do exterior, queda forte no IBOV, enquanto os mercados americanos subiram. Queda de 1,57% no IBOV, volume bem acima da média, tá? Fechamento aí nos 101.215 pontos. Hoje teve block trade na Vale, né? Negociou um volume altíssimo, então o volume hoje está bem acima da média dos outros pregões, tá? E o que nós tivemos aqui no IBOV? Nós tivemos o acionamento, tá, de um topo duplo, ok? Remete que no curtíssimo prazo a gente tem um possível estresse, uma possível pernada de baixa. Contudo, a gente tem que ponderar algumas coisas, tá? Então vamos lá aqui para o detalhe. Então esse topo duplo foi ativado na perda dos 100.000 com 858, que aconteceu. A mínima foi aí 100.004 pontos. Contudo, houve uma recuperação, né? O índice estava caindo forte e houve uma recuperação. Então, para a gente ficar mais baixista, mais pessimista, a gente tem que perder em definitivo essa região dos 100 com 800, tá? Então ela violou, mas não rompeu ainda essa região. Então ainda serve como suporte, tá? Então essa região que vai dos 100, 1.800 pontos, à região dos 100.000 é a região de suporte imediato que nós temos agora no IBOV, ok? Se amanhã, porventura, nós conseguirmos superar a máxima de hoje, nós ainda ativamos um PC de compra, tá? Não é um cenário muito provável, porque a queda foi forte, tá? Mas existe sim essa possibilidade, se superarmos a máxima de hoje, que foi em 103.011 pontos, nós ativaremos um PC de compra. Veio testar a média de 21, a média de 21 permanece inclinada e podemos então, né, caso ele venha superar esses 103.011 pontos, ativarmos esse PC de compra, tá? Então mostra que o viés é de estresse, é de baixa no curtíssimo, mas nós temos essa faixa, essa região de suporte que vai funcionar aí como uma região onde vai entrar possível reação de compradores, tá? Se nós perdermos essa região, a próxima região de suporte relevante é na média de 200, na região dos 98.900 pontos, 99.000 pontos, tá? É aqui que a gente vai ter uma região onde compradores entrarão novamente defendendo posição, caso percamos a mínima de hoje nos 100.000 pontos, ok? Então vamos lá, deixa eu deletar isso aqui. Vamos ver como fechou o índice futuro. Índice futuro aí também se recuperou bem. Está fechando aí com queda de 1,26%, tá? Chegou a estar caindo forte, ativou também esse topo duplo, tá? Foi praticamente tocar a média de 200, que no índice futuro é a nossa faixa aqui de suporte imediato, tá? Então, para nós termos um viés mais baixista, nós também teríamos que perder a região dos 99.700 aqui no índice futuro, tá? Aqui, deixa eu tirar essa linha só para a gente ter uma referência. A região que ativou aí o topo duplo hoje foi a região dos 100.910 pontos, que foi perdida, mas tivemos uma forte recuperação. Então veja que no índice futuro, a probabilidade de nós termos um possível PC de compra que é factível, tá? Visto que nós estamos não tão longe de superar a máxima aí do pregão de hoje,
que foi 102.890 pontos. Então, se superarmos, ativamos um PC de compra. Sim, nós ativamos um topo duplo também no índice futuro, mas a reação que nós tivemos é muito importante, tá? Essa reação que nós tivemos aqui, né? Ou seja, o candle chegou a estar desenhado dessa maneira, tá? E ele recuperou 2/3 aí da queda, tá? 2/3 da queda. Então, com a média de 21 inclinada, se superarmos a máxima de amanhã, de hoje no pregão de amanhã, que foi 102.890 pontos, sim, ativamos um PC de compra. Ah, mas no curtíssimo a probabilidade maior é de queda? Sim, é a probabilidade maior de queda. Contudo, nós temos que vencer essa região da MM200 que está flat e sim vai ser uma região de forte suporte no Ibov, principalmente porque os mercados lá fora, nós vamos ver, se comportaram muito bem, subiram, nós estamos escolados. Há 3 dias que o mercado americano sobe e a gente cai, né? Caímos aí 2,59 na sexta-feira, depois caímos, ficamos no 0 a 0 aqui no índice futuro, né? O Ibov caiu, sim, ontem, e hoje caímos mais 1,26. Estamos descolados em relação ao SP 500, principalmente, que é o que eu tomo como o maior parâmetro, a bolsa mais líquida do mundo, tá? Então, apesar de nós sim ativarmos um topo duplo, eu ainda vejo otimismo nesse mercado, pela recuperação que teve aqui no índice futuro. E se amanhã a gente ativar um PCzinho de compra, sim, vejo a possibilidade de nós irmos testar novamente a região dos 105.500 pontos. Tá? O dólar fechou em queda. Queda aí de 0,78, tá? Deixou um padrãozinho aqui como, chamado de Dark Cloud Cover, né? Nuvem negra, ou seja, ele abre em gap de alta e encobre aí 50% do candle. Não foi muito 50%, mas bem próximo disso. Se perder a mínima de hoje também no pregão de manhã, é possível que tenhamos uma correção maior aí no dólar, tá? Ele ativou um fundinho duplo, falei para vocês ontem, tá? Um Wzinho aqui. E foi testar essa região aqui de resistência imediata. Não chegou a tocar lá, tá? Mas abriu o gap, chegou a subir forte e refutou. Então vamos ficar atento. O viés ainda é altista, a média de 9 está inclinada para cima, mas se perdemos a mínima de hoje no pregão de amanhã, é possível sim uma queda no dólar para testarmos novamente esse fundo, a região dos 5.165 pontos até a mínima aqui, 5.088, tá? O volume hoje aí foi na média, né, 185 bilhões no dólar. Então vamos aguardar se realmente nós confirmamos esse padrão aí de nuvem negra no dólar para vir testar novamente esse fundo, tá? 5.165 aos 5.088, ok? Vamos falar agora de SPX. SPX fechou praticamente na máxima do dia. A máxima foi 330684. Fechamos 330652 na máxima aí praticamente. Volume na média. Então veja que nós estamos descolados. Ibov caiu há 3 dias na sexta, ontem e hoje. E no mercado americano subimos 0,77 na sexta, 0,72 ontem e 0,36 hoje. No mercado americano, muito provavelmente a gente vai vir fechar esse gap, tá? Do Corona lá, da semana do Carnaval, em 3328, tá? O movimento é muito provável que se realize aí nos próximos dias, visto que essa região que funcionaria como uma forte resistência na casa dos 3.280 pontos foi vencida ontem com gap. E hoje superamos a máxima de ontem, é provável que esse movimento continue pelo menos para fecharmos o gap lá nos 3.328, que é um gap de preço, e um gap de curva aí nos 3.337, tá? Então o viés continua bonito, altista aí no SPX. EWZ, né, descolado aí, né? O EWZ podemos dizer que é muito similar ao Ibov em dólar, né? Fecha com queda aí de 1,13, tá? Volume acima da média. Ainda não virou a média de 21 para baixo, ou seja, se superarmos a máxima de hoje,
que foi 31,78 no pregão de amanhã, também ativamos aí um PCzinho de compra, tá? A média de 21 continua inclinada, veio quase tocar na média de 50, vamos ver. Já estamos bem descolados em relação ao mercados emergentes. Também ativamos, tá? Também ativamos um topo duplo aqui, que daria um possível alvo lá na casa dos 29,40. Contudo, a recuperação também foi muito bonita. Abriu em gap de baixa e voltou aqui para o patamar dos 31,50. Tá? Fechou aí nos 31,51. Então, o viés, apesar de no curtíssimo poder ter estresse, poder começar um zigue-zague descendente aqui, se superarmos a máxima de hoje, 3178 no pregão de amanhã, pode dar um belo sinal para fazer uma nova perninha de alta aqui, testar a região dos 33,70. Mercados emergentes, alta aí de 1,33, fechando aos 44,17. Segue nessa consolidação, mas com um viés muito altista aí o mercados emergentes, tá? Está praticamente testando a região de resistência imediata ali nos 44,27, fechou em 44,17 na máxima, fechou na máxima os mercados emergentes, tá? Então veja aí que nós estamos bem descolados realmente, tá? Bem descolados do resto do mundo. E a expectativa é que ele venha testar amanhã esse patamar aí dos 44,27. Acima nós temos os 44,84, o próximo nível de resistência. Tá? O Brent, alta de 1,07, fechando nos 44,32. O movimento ainda é lateral, as bandas de Bollinger ainda não se abriram, mas pode ser que nós estejamos aí no momento. Tá? A média de 200 caindo, já está na região dos 47,30. Rompendo em definitivo essa região aqui dos 45 e 50 preferencialmente, que é onde tem um gap a ser fechado, nós provavelmente vamos testar a média de 200 na região dos 47 dólares, tá? Então vamos esperar um movimento com convicção, com as bandas se abrindo, para que o viés no dólar se confirme. O viés continua altista, apesar de ele estar de lado, né? As médias estão subindo, tá? A média de 21 subindo. Esse candle aqui foi essencial para mostrar, né, a força do Brent. Chegou a estar caindo forte e recuperou. Tá? Veio tocar a média de 50 e recuperou, mantendo a média de 21 inclinada. Então o viés permanece altista no Brent. Papéis, Ambev, quarto dia de queda consecutivo, queda forte. Então quinta-feira 3,96, sexta-feira 4,47. Ontem 1,37, hoje 2,26, vindo testar a região dos 13,40, tá? Fechando até abaixo, quase foi tocar lá nos 13, a mínima foi 13,17. Então segue bem fraco a Ambev, esse foi um baita sinal vendedor realmente, tá? Deixando aqui, né, ele já está esticado aí em relação a quantidade de dias que cai forte, então a gente tem que aguardar, e eu acredito que o movimento mais provável seja, tá? Ou um repique ou uma lateralização aqui nessa região dos 13,60, 13,40, tá? Ou então um repique imediato aqui até a MM9 para posteriormente vier a cair, tá? E aí decidir se vai para cima ou para baixo. Mas no curtíssimo, se eu tivesse que apostar, eu acredito num repique. Ficou muito esticado aí a Ambev, tá? Um repique pelo menos até a MM9. B3, queda de 1,05, segue num canalzinho aqui de baixa bem estreito, tá? Vai perdendo LTA, mas a média de 21 continua inclinada. Então, uma correção eu vejo como normal, natural, dado a fortaleza que o papel está, tá? Muito forte, subiu forte, agora descansa, tá? Pode sim estressar mais, pode ficar mais lateral, mas teria muito espaço aí para corrigir, sem afetar a tendência, principalmente no semanal. Se a gente olha no semanal, né, tem bastante espaço, né, para corrigir sem afetar em nada. Então é possível sim que B3 corrija mais um pouco, fique mais um pouco lateral para aliviar os indicadores, principalmente no semanal, tá? Mas eu não apostaria contra, não entraria short, não. Banco do Brasil, queda forte de 3,06, fechando nos 33,30, perde a MM50,
tá? Vai perdendo esse fundinho, perdendo, mas não, vai testando, né? A gente pode considerar esse daqui como uma região imediata ali nos 33,20, tá? Se perder essa região aí pode iniciar um estresse maior para vir testar a região dos 31,60. Sim, também podemos ver aqui um topo duplo, tá? Também podemos ver aqui um topo duplo, tá? Mas não vejo muito espaço para cair além desse patamar aqui dos 31,60, ok? Então, se der um estresse, eu acho que ele vai entrar com uma forte força compradora, muitos compradores defendendo posição aqui na região dos 31,60, tem balanço aí depois da manhã, tá? Vamos ficar atento em Banco do Brasil, mas realmente no curtíssimo ficou feio, né? Com esse topo duplo. Vamos ver se segura aí nos R$ 33, aí, região imediata de suporte. Bradesco, queda de 2,09, quarto dia de queda consecutiva, estressando a região da MM50, estressando aí a região dos 21,60, chegou a violar essa região, não perdeu, né? Deixou um candle aí com pavios inferiores e superiores, o volume continua alto, e está apanhando bastante, né? Quarto dia seguido de queda, muito parecido com a Ambev, queda forte. Eu também acredito num repique imediato ou numa lateralização para depois decidir se rompe as médias para cima ou se continua caindo, tá? O Bradesco apanhou bastante aí nos últimos dias, mas respeita o suporte imediato da região dos 21,60 até 21,30, que tem esse gapzinho. Inclusive o gap foi fechado, né? Tinha um gap aqui na região dos 21,39 e já fechou o gap, tá? Já fechou o gap. Então acredito ou no repique imediato ou numa lateralização aí em Bradesco. Brasil Foods, queda de 1,16, segue também caindo já no quarto dia consecutivo, tá? Vira as médias para baixo, vem testar a região dos R$ 20, não perdeu, chegou, tocou, né? E acredito que Brasil Foods deve ficar mais travado aqui nessa região dos 20,60 aos R$ 20 para depois definir se vai continuar caindo aqui ou se vai subir, tá? Mas é um papel que está bem travado, bem feinho aí, tá? Não confirmou a expectativa da gente ter um alvo aqui no fundo duplo, né? Voltou a cair, virou as médias para baixo. Então vou tirar isso daqui para não atrapalhar. Cielo, queda forte aí de Cielo de 5%, redondo, fechando no 5,13, tá? Mas Cielo aquilo, ele segue diminuindo, né, o seu movimento dentro desse triângulo simétrico e vamos ver se ele consegue fazer um pivô, né, rompendo essa região principalmente dos 5,50 e aí pode iniciar uma forte pernada para testar a região dos R$ 6, que é onde passa a média de 200. Cogna também apanhando de novo, forte hoje 5,73%, tá? Falei para vocês ontem que nós tínhamos sim ativado um topo duplo, né, que projetaria um possível alvo lá no 6,10 e que a gente tinha que ponderar algumas coisas, tá? A região do 7,50 no semanal é uma região de suporte. O ativo cai forte das máximas até o mínima de hoje, caindo mais de 26%. A gente está na região de projeção aqui no 7,20, primeiro alvo desse topo duplo. A média de 50 está subindo, foi respeitada, fechou praticamente um gap que tinha aqui no 7,20, tá? A mínima foi 7,27, mas podemos dizer que tecnicamente aí fechou, tá? Então, como o papel já está distante da média 21, se a gente olhar aqui, dos preços atuais, né? Papel virou, perdeu a média e já está 16% longe. Então acredito sim num repique imediato para Cogna, tá? Não significa que ele vai mudar a tendência para alta, não é nada disso. Mas o papel apanhou já muito pelo terceiro dia consecutivo, já está caiu em 3 dias, né? Estava no 70, o IFR já está no 41. Então sim é possível um repique aqui imediato ou ao menos uma lateralização nessa região aqui de Conga, para então, com a média de 9 caindo, definir
se vai continuar caindo, né? Se vai continuar caindo ou se vai virar a média de 9 para cima e aí começar um zigue-zague ascendente rumo à região de resistência lá em cima nos 9,90, tá? Então isso que a gente tem que avaliar. No curtíssimo ativou o topo duplo, a tendência é baixista, sim, mas já caiu bastante para 3 dias, tá? Vamos monitorar como ela se comporta nos próximos dias. Eu acredito que dá uma estancada aí nessa queda, que foi muito feia, muito forte realmente, tá? No semanal, como eu falei para vocês, se fechar aqui na região dos 7,50, tá? Com a média de 9 inclinada para cima, com o Wilder aqui que está passando nessa região, pode sim, para a semana que vem, né? Principalmente se ele recuperar durante essa semana e fechar melhor, para a semana que vem pode ativar um setup 9.2 na superação dos 8,36. Contudo, vamos aguardar ver como Conga aí se recupera nos próximos dias. CSNA queda de 2%, fechando aos 12,76. Apesar da queda, segue mais lateral, tá? Chegou a estar perdendo a média de 9 e se recuperou. Então, segue um pouquinho mais lateral, mas o viés para mim é bem altista em CSNA. O minério está forte, né? Então beneficia a empresa. E eu acredito que em breve vai voltar a fazer o teste lá da região dos 13,67. Tá? O volume hoje foi baixo e segue com a média de 9 inclinada para cima, expectativa altista aí em CSNA. GGBR, praticamente estável, queda de 0,11, respeitando a média de 9, respeitando a linha de tendência de alta. Mesma coisa, o viés segue altista, né? E a expectativa nesse papel que ele faça um pivô aqui, tá? De alta, precisa romper as máximas aqui de dia 29, que foi 18,12, tá? Rompendo aqui, deve buscar a região dos 18,80, que é um gap que tem a ser fechado lá do final de fevereiro. YouTube, queda forte de 5,83, fechando nos 25,69, né? Parece que o mercado não gostou do balanço, já abriu um forte gap de baixa, continuou caindo, vai perdendo a média de 50 períodos e é muito provável que ele venha testar esses fundos aqui. Já testou, na verdade, né? A mínima foi 25,41. Exatamente, a mínima desse candle foi 25,42. Já veio testar aqui um suporte imediato, tá? Se estressar mais, pode vir testar a região dos 25? Pode, logicamente que pode. Mas eu acredito que não perca a região dos 25, tá? Os bancos apanharam demais nos últimos dias. Saiu notícia aí que vai ter votação na quinta-feira. E acredito que tem que votar logo mesmo para tirar essa pauta bomba aí da frente, tá? Vamos ver se segura aqui na região dos 25 a 25,40, que é o suporte imediato aí de YouTube, tá? Contudo, não tem nada a fazer em relação à compra e venda nesse papel. Está totalmente lateral, tá? Nos últimos meses aí, nos últimos 2 meses. Então, temos que aguardar uma definição. Fechamento aí, só não mencionei 25,69. JBS, queda de 2,40, fechando aos 21,96. Totalmente lateral, nada a se fazer aí em JBS. Volume hoje foi baixo, tá? Precisamos que o papel se defina para onde ele vai, para cima ou para baixo, por enquanto nada a fazer. Magazine Luiza, praticamente estável, queda de 0,08. O papel segue respeitando a média de 21 e eu acredito que em breve aqui a gente está com o Ibov apanhando, né? Se nós tivéssemos aí com o Ibov forte e seguindo lá fora, provavelmente já teria ido testar a máxima histórica lá em 89,50. Eu acredito que vai fazer isso aí em breve, tá? Então, papel respeitando muito bonito é a média de 21, viés continua altista. Fechou aí nos 82,50. Marfrig, queda de 2,41, fechando aos 14,15. Chegou a estressar bem a média de 21, recuperou, tá? Tem o suporte imediato na região dos 13,80 aqui, tá? O ativo está fazendo um pequeno canalzinho aqui. Opa.
Pequeno canalzinho aqui, né, de baixa, tá? Precisamos então ver o ativo deixando um candle de convicção, rompendo aqui com volume de preferência a região dos 14,90, que foi essa região de topo aqui de maio, tá? Para então vermos um possível novo zigue-zague ascendente para testar a região dos 15,80. Volume bem fraco aí nos últimos dias em Marfrig. O IBR saiu notícia, apanhou bastante papel hoje, queda de 4,32, veio tocar a região da média de 21, tá? Ativou sim 9,1 de venda, mas a média de 21 ainda está inclinada para cima, então o papel tá se desenhando muito por notícia, né? Seja positiva ou negativa, como saiu, de que o CAD vai vetar a compra da Oi, da parte móvel, pela TIM, pela Vivo, né? Mas o viés continua altista, principalmente se a gente se apegar aqui a um prazo que tem menos ruído e é mais confiável semanal, né? O papel pode estressar um pouquinho mais, pode, a média de 9 está subindo, e aí, se ele fechar nesse patamar que ele está abaixo aí dos 1,66, se ele fechar nesse patamar a semana, ele vai armar um 9,2 de compra para a semana que vem. Vamos aguardar, monitorar. Aqui tem um 9,1 de venda rolando, mas também se superar a máxima de hoje no pregão de amanhã, que foi 1,68, vai ativar um PCzinho de compra. Tá? Então, de olho aí. Veja aí também que a região que ele está segurando aqui a retração de 618 dessa pernada de alta. Tá? Então, uma região que entrou comprador. Se deixar um candle de convicção aqui, partindo dessa região do 1,53 aqui, pode ser uma boa, um risco retorno com stop curto para buscar novamente aí nos próximos dias, nas próximas semanas, os 2,25. Petrobras, praticamente estável, queda de 0,09. Chegou a estar caindo forte, se recuperou, fechou aos 21,78. Veio tocar a média de 400 Wilder aqui, recuperou, tá? Ativou 9,1 de venda já, mas também já está um pouquinho esticado, apanhou já 2 dias fortes, né? Então acredito no movimento mais provável aí em Petro um repique, né, até a média de 9 para depois decidir se vai cair ou se ele vai fazer um pivô, tá? Pivô de alta rompendo a média de 9, tá? Por enquanto está descolado do petróleo, do Brent. Então a expectativa, ao meu ver, é mais otimista no curtíssimo, tá? Pode ser que ele volte aí logo para dentro aí dessa congestão, dessa consolidação que foi perdida, voltando para dentro ali dos 22,50, tá? Vamos ver. O Ibov apanhando muito aí, batendo principalmente bancos aí, papéis relacionados ao Ibov e Petro mesmo com o Brent positivo, né? Também apanhou bastante aí sexta e ontem. Hoje chegou a estar apanhando bastante e recuperou. Vamos ver. Eu acredito que a expectativa ainda vai ser para a gente voltar lá no patamar dos 22 a 23 reais aí no curtíssimo, tá? Caiu bastante aí nos últimos 2 dias, descolado do Brent. Suzano, queda de 2,34, tá? Segue com a média móvel inclinada para cima, segue aí uma tendência mais calma, mais tranquila, mas eu acredito que o papel em breve vai testar a região dos 45, 45 e 20, tá? Puxou forte, agora está num movimento mais tranquilo, mas o viés continua bastante altista aí em SUSB, né? Veja que o volume diminuiu bastante, o que corrobora aí para uma correção, uma lateralização no papel para depois a gente ter uma nova puxada, ok? Uzi Minas, queda de 2,62, chegou a estar caindo mais forte, chegou a estar violando a média de 9 e recuperou, tá? E precisa vencer aqui essa região dos 8,30, tá? Rompeu falso aqui essa região, para que nós tenhamos a expectativa de um zigue-zague aí ascendente para ir fechar o gap lá nos 9,08, tá? Volume bem fraco hoje, tá? Mas recuperou bem o papel apesar da queda aí superior a 2%. Expectativa aí para mim continua altista. Vale, hoje Vale teve block trade, o volume, né, negociado em Vale, gigantesco.
BNDES vendendo posição e Vale fechou em alta de 0,73 aos 60,70, respeitando a linha de tendência de alta, respeitando. E acredito que o papel em breve vai testar novamente a região dos R$ 62,95, ali R$ 63 reais, que é o topo histórico. Tá? Muito forte papel, minério forte, corrobora com novas altas no papel e a gente consegue ver claramente aqui, né? Triângulo ascendente, vai diminuindo a volatilidade, tá? A hora que romper vai ser o trigger aí para comprar. Logicamente que quem acredita no movimento do papel, sim, pode comprar a superação da máxima de hoje, com stop aqui abaixo da mínima, para surfar esse possível movimento, tá? Via varejo, queda de 1,24, segue mais lateral, tá? Mas respeitando também, tal qual o Magazine Luiza, respeitando aqui a média de 21 que está inclinada, trabalha dentro de uma consolidação bem estreita, né? Média de 21 chegando aqui. Eu acredito que o papel muito em breve vai testar a região dos 22,30, tá? E aí, vencendo essa região, o papel pode iniciar um zigue-zague ascendente novamente. Veja que o papel costuma fazer isso, né? Papel puxa, descansa, puxa, descansa, puxa, descansa. Logo mais ele vai dar outra puxada aí, rompendo os 22,30, vai ficar bem legal aí o Via Varejo, tá? Volume aí fraco que corrobora para um movimento mais lateral, uma correção aí mais no tempo aí no papel. Beleza? Vamos escolher agora 3 papéis que o pessoal vai falar no chat aí. Eu sei que tem algumas posições que preocupam muito as pessoas aí no TC, tem gente com muita posição. BIF, vamos lá. BIF, né, tinha deixado esse 9,1 de venda que eu avisei vocês no dia 29, pós-balanço, né, ativa o 9,1 de venda, está perdendo a MM50 e é muito provável que venha testar aqui esse fundo imediato, esse suporte imediato nos 13, 12,90. Se perder, pode vir testar a região dos 12,50, mas também já está apanhando há vários dias, tá? Já está apanhando há vários dias. Então, sim, pode ser que nós vejamos um movimento mais de repique no papel, tá? Ou ao menos um movimento mais lateral para a média de 9 chegar aqui. Tá? Já está apanhando bastante aí, queda de 1,71 hoje, fechando aí nos 13,19. E um topo duplo também, né? A gente consegue ver claramente um topo duplo aqui, tá? Mas também não vejo o papel com força para perder a região dos 12,50. Pode vir aqui? Pode, mas se vier reto, principalmente, essa região vai ser uma boa região para você avaliar possível compra para um repique, tá? Todo mundo pedindo é JHSF. JHSF eu venho falando para vocês nas últimas lives, né? Tem um ombro, cabeça ombro que foi ativado hoje, né? Perdeu aí a região dos 8,80, queda de 2,25, fechando ali nos 8,68. E a probabilidade é que ele tenha um estresse maior, sim, tá? Não está esticado das médias. Pode vir aqui na MM50 que está subindo, o que eu acredito que vai ser uma região sim de suporte. Hoje ela está em 7,72, amanhã ela vai estar no valor mais alto, tá? Contudo, padrão de ombro, cabeça, ombro, quando frustrado, ele costuma trazer fortes altas. Então, caso amanhã JHSF volte aqui para essa região, tá, dos R$ 9 lá, e depois supere esse ombro, geralmente quando isso acontece, a frustração ele dá uma porrada, tá? Se isso acontecer, muito provavelmente ele vai voltar rapidamente para os 10,60. Mas sim, no curtíssimo o viés é baixista, tendência de baixa aqui, ele encontra aqui ao menos a média de 50 aí nos próximos pregões, tá? Dependendo de como ele viesse corrigir muito rápido e deixar um candle comprador, pode ser uma oportunidade.
Veja que o volume está muito menor nos últimos pregões do que a média, tá? Isso é bom para quem está comprado no papel, mostra que não tem uma força vendedora, ninguém se desfazendo do papel. Então, se ele vier tocar aqui, deixando um candle de recuperação, pode ser uma baita oportunidade, principalmente para quem está olhando o semanal do papel, tá? Que eu avisei que estava esticado, sobrecomprado, o papel está corrigindo até a média móvel de 9, tá? Então, se ele deixar aqui, principalmente, se ele ficar aqui essa semana e a outra semana aqui mais bonitinho aqui, vai ser uma baita oportunidade para na próxima semana, na outra ainda, vocês avaliarem compra aí em JHSF. Vamos lá, vamos lá. É um papel que eu não falo muito aqui. Vamos falar então de Even, vai. Pessoal aí pedindo. Even. Even deixou o topo aqui na região dos 15,29, tá? Tem um fundo aqui nos 12,92 que se perdido pode também no futuro, nos próximos pregões, ativar um topo duplo e aí a média de 200, a média de 50, melhor que está subindo, funcionaria como um suporte, tá? Do lado, isso olhando um possível padrão de reversão, mas a média de 21 continua subindo, tá? Ele acabou de virar a média de 9 para baixo, então só ativa 9,1 de venda se perder a mínima e a gente está tendo aqui um Golden Cross, né? A média de 50 está cruzando a de 200, então pode ser que isso que quem está, mas não é um topo duplo ali, pode ser que isso seja apenas uma lateralização, uma consolidação aqui, o papel ficar mais travado, tá? E depois ele romper aqui para cima. Tá? Então o viés continua altista, apesar de ficar muito claro aqui um início de topo duplo, só confirma se perder aqui embaixo e a média de 21 está inclinada para cima. Então é muito possível que ele respeite, tá? Pode até fazer um pivô aqui, ou se o Ibov continuar a sofrer, que ele fique mais lateralizado aqui para depois vir a romper. Tá bom? Esse aí é o viés para Even. Even, se a gente olhar o semanal, só para a gente dar uma olhada, também tem espaço para corrigir, está muito parecido com o JHSF. Então corrobora aí que pode ficar um pouco mais lateral, tá? Ou mesmo ativar um topo duplo no diário, tá? Em Even, tá? Puxou muito forte nos últimos meses, nas últimas semanas, e agora merece uma correção semanal, que implica num diário mais lateral, né? Com talvez um viés de baixa se ativar aí o topo duplo. Combinado? Agora eu vou para a minha segunda live com os alunos. Quem tiver interesse no curso de análise técnica tem na descrição do vídeo, pode mandar direct message no próprio TC, no Insta, no Twitter. Nos falamos no Traders Club. Grande abraço, até amanhã.